Bom dia, bom dia para os seguidores aqui da ABAB. É mais uma quarta-feira e nós estamos aqui com o nosso dedo de prosa, um dedo de prosa. E hoje nós vamos ter uma conversa. Bom, todas as conversas são especiais, né? Então eu sempre vou falar, hoje nós vamos ter uma conversa especial, porque as pessoas são sempre especiais. Bom dia, Regina. Tudo bem? Zilda, bom dia. Ai, que legal, tô vendo que o pessoal tá começando a vir. Tá todo mundo colocando o despertador às 8 para poder acompanhar a gente, né? Bom, para quem não sabe, esse é o canal da Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos e toda quarta-feira nós temos esse encontro que se chama Um Dedo de Prosa, sempre com um dos nossos associados ou uma das nossas associadas. O propósito desse bate-papo é trazer um pouco mais sobre o que é o aconselhamento biográfico, qual é esse trabalho, que papel o aconselhador biográfico desenvolve e qual a diferença, né, entre esse processo de autoconhecimento e os outros. Como não é uma fórmula fixa e a pessoa com quem nós vamos conversar hoje acabou de chegar, a possibilidade é de ouvir diferentes maneiras de se expressar a partir de uma mesma profissão, a partir de um mesmo trabalho. Hoje é a Virgínia. Vamos pegar aqui, adicionar. Estamos aguardando a Virgínia entrar, ela já está aqui, já aceitei o convite, agora é tudo uma questão da ferramenta arimânica funcionar a nosso favor. Então, como eu estava dizendo, Oi. É um bate-papo semanal. Olha lá, a Virgínia. Oi, aqui. bom dia. E hoje esse nosso bate-papo vai ser com a Virgínia Helena Batista. E que eu já vou começar a pincelar uma coisinha, porque é muito interessante saber que uma pessoa, aos 48 anos de idade, com a pergunta que eu anotei aqui, ela queria saber o que era a vida, ela passou a tirar DNA de bactéria. Peguei nessa, né? Então, aos 48, querendo saber o que é a vida ou como é a vida, ela inicia os estudos na área de biologia, né, Virgínia? Uhum. E o que a gente vai tentar desfiar aqui nessa conversa é como do DNA da bactéria, né, no seu caminho, chega a antroposofia e o aconselhamento biográfico. Então, bom dia, Virgínia. Como é que você está? Bom dia, Silvia. Bom dia, queridos. Bom dia a todo mundo que aqui se encontra para esse dedinho de conversa. Tudo certo. Então, vamos lá. Pois é. Eu queria até, desculpa, acrescentar, já estou cortando, eu estou dando uma de Jô Soares, né? Mas eu marquei aqui algo que eu achei muito interessante. A Virgínia é uma pessoa que tem nos auxiliado a observar a cor e a vivenciar a cor. Então, agora a palavra é sua, mulher das cores. Obrigada. Ó, até coloquei bastante cor aqui, ó. Eu coloquei, ó meus pincéis lá no fundo. Ahá! Ok. Então, a Silvia começou falando de como que aos 48 eu resolvi ir saber o que era a vida. Eu estava no espiritismo e eu, assim, muito orgulhosamente disse assim, agora eu sei tudo da vida espiritual. Então, agora eu estou precisando saber o que é a vida na matéria. E aí eu fui com essa pergunta. E é claro que quando você vai para uma faculdade aos 48, você vai para estudar. Já foi aquele momento de ter a turma e do social. Não. Então, eu comecei a estudar bastante e dentro de mim eu trazia um sonho assim, eu quero ser cientista. Eu achava que ser cientista era o máximo, né? Então, Pasteur era meu ídolo. E nisso, chegou a hora de fazer o trabalho de iniciação científica. Eu não queria matar bicho. Eu não queria judiar de nada. Aí, o povo da micro
microbiologia dizia assim: bom, a gente só faz churrasco de bactéria. Bom, então aí dá para ir, né? E foi quando eu pedi para ser auxiliar do professor de micro, na época ele era do ICB e da USP, e daí eu comecei nisso. E cheguei no ponto que você já contou, que era extrair o DNA da bactéria, porque a gente havia descoberto um micro-organismo que produzia uma substância antibiótica. E aí eu estava na pesquisa e corria o DNA no gel, é uma coisa bem assim legal de fazer e tal, mas o mundo ali era muito competitivo e eu comecei a falar, eu não quero isso para mim. Nisso, uma professora minha da faculdade pega e fala assim, liga, Virgínia, o professor de biologia da Escola Waldorf de Poá, porque apesar de eu ser paulistana, eu moro em Poá, foi embora. Vai lá e conversa, porque você é a pessoa certa para ser professora da minha filha, porque a filha estava lá. Aí eu fui, e quando eu cheguei naquela escola, tudo cheio de pinheiro, tudo de madeira, um ambiente assim, eu falei, meu Deus, era aqui que eu queria ter estudado a minha vida inteira. E aí eu fiquei fazendo estágio lá 1 mês, 2 meses, e ninguém falava se eu ia ser contratada ou não. Até que um dia eu perguntei, e aí, eu vou ser ou não? Então, tudo bem, vai. Comecei como professora de biologia. Só que eu nunca havia feito nada dentro da antroposofia. Eu não conhecia. Eu conhecia a antroposofia em 2010. Então, eu devia ter quanto? 2009. 54. Aos 54 eu conheci a antroposofia. E aí eu fiquei perdida, eu era conteudista. Os meninos não me deixavam dar aula, porque eu preparava uma aula às 7 horas, chegava lá com aquele conteúdo, ninguém me deixava abrir a boca. Até que um dia eu falei, não, não é esse o caminho, não. Eu vou esperar as férias e vou me demitir. E nisso eu fiz isso. Só que começam, né? Terceiro setênio, né? Para quem não. Terceiro setênio, não. Terceiro nó lunar, né? Quem não é do âmbito da antroposofia e do biográfico, nós vamos passando cada 18 anos e meio por um momento em que o Sol e a Lua estão no mesmo lugar, né? Então, primeiro nó lunar 18,5, depois o outro 18,5 vezes 2, não vou fazer as contas para não errar, e aí o terceiro nó lunar. Então eu estava, terceiro nó lunar, mudança de setênio e volta de Saturno, tudo junto, né? Que tudo isso são marcos dentro da nossa biografia. E eu fiquei muito doente, muito doente. Só que eu busquei a antroposofia para me cuidar, mas eu havia fugido dela. E aí um dia eu perguntei para mim mesma, se você fugiu da antroposofia, por que você se cuida com ela? Aí, hoje de manhã, eu lembrei de uma coisa. E aí, o que aconteceu? Quando foi dezembro de 2012, eu tive um sonho. E o nome que me vinha era Urudum, Gurudum, algo desse jeito. E eu não sabia o que era. E aí, eu achei que era o livro que uma amiga minha estava fazendo, de um espírita muito famoso, Divaldo Pereira Franco, que estava ajudando ele. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você está trabalhando no livro, vai chamar assim? Ela falou, tão séria. Eu falei, não, não é isso daí não. Fiquei quieta. Quando foi janeiro, abrindo o meu computador, janeiro de 2013, vem um e-mail de uma escola ligada à antroposofia, chamada Sagres, que é lá em Florianópolis. E o e-mail dizia assim, faremos um curso de terapia chacrática com contos de fada, tudo que eu adoro, né? Então eu dava passe, eu era espírita, eu sabia dos chakras. Contos de fadas eu sempre adorei. Eu falei, vou fazer uma pergunta. Se é esse meu caminho, meu Deus do céu, por favor, me ajuda.
marquei a pousada, não tinha mais lugar na Sagres, daí a gente ficou numa do lado, assim, e deu tudo certo. Quando eu cheguei lá, comecei a fazer o curso e peguei, sonhei, tive um sonho. Eu falei, é aqui. E aí eu deixei tudo que eu tinha feito antes e comecei um novo caminho. E a dona da escola e de todo o espaço chama-se Gudrun. Uma das coisas que me chamou muita atenção, porque a gente foi conversando e manda mensagem de WhatsApp, manda texto para construir essa conversa, é como você conversa com seu anjo da guarda, né? Como você traz as perguntas. E uma das coisas que você trouxe foi exatamente isso, que você fez a pergunta se este era o seu caminho. Então, você entra pela antroposofia através da pedagogia, certo? E sem saber, né, talvez, que tinha uma ciência espiritual por trás daquele processo. E como desse ponto, desse encontro com a antroposofia, você chega no aconselhamento biográfico, que uma das coisas que você também trouxe é que você passou pessoalmente por 2 processos biográficos, em momentos diferentes, com perguntas diferentes, para depois só então entrar em uma das formações que existem e percorrer o caminho agora como aconselhadora biográfica. Como que isso aconteceu? A Silvia vai mostrar um lado meu. Eu, às vezes, às vezes eu me sinto como a Alice no País das Maravilhas, que ela vai abrindo portas. E ela vai abrindo portas e daí fecha, não é essa. Daí ela abre outra, também não é essa. E daí ela fecha, mas ela não desiste de abrir as portas. Eu sou mais ou menos assim. Então, cheguei lá, né? E as coincidências vão acontecendo, né? Então, eu já falei que não tinha lugar na Sagres para eu ficar, fiquei na pousada do lado da minha amiga, e aí, no que eu entro na pousada, saio do quarto, dou de cara com uma pessoa que eu olhei assim, eu falei, eu te conheço. A pessoa assustou, falou, eu? Eu falei, eu te conheço. Aí, no que ela falou assim, eu lembrei quem era Thaís, que é aconselhadora biográfica, e nós havíamos estudado juntas. Aí eu falei, nós estudamos juntas, não sei o que lá. Aí liguei para o meu marido e falei, olha, o curso promete. As coisas já começaram. Encontrei uma amiga de quase 40 anos atrás. Aí começou o curso e tinha a parte artística. Na parte artística, uma pessoa olhou minha mandala e falou assim, nossa, é uma mandala bem como se fosse dos árabes, alguma coisa assim, com um motivo, eu não lembro a palavra que ela usou. Alguma coisa assim. Isso. Aí, eu achei interessante, eu falei, eu queria tanto desenhar, porque o povo fazia aqueles desenhos maravilhosos, né? E eu estava ainda naquela coisa do primário. Deixa eu cortar você aqui. Porque, gente, vocês não vão acreditar o que eu fiquei sabendo ontem. Até quando que você não pintava? Até que idade que você não mexia com nada? 58, né? 2013. E hoje quem vê, quem tem a possibilidade de xeretar, dar uma olhada no Instagram da Virgínia ou acompanhar as pinturas dela, vai ficar absolutamente estarrecido que isso emergiu. E você me corrige se eu estiver errada. Tem toda a trajetória, claro, né? Até a formação, mas emerge a partir da formação a artista que estava dormindo dentro de você. Silvia, e também tem outra coisa. Como eu cansei de ser cientista, aí minha família tem muito artista. E eu sempre fui o patinho feio da família, porque eu não sabia fazer nada e também não tinha coragem de me colocar na frente de tantos mestres. Seu pai era artista, você... Meu pai ainda é vivo, então posso dizer que ele ainda é. Desculpa. E aí, eu peguei e falei, junto com essa pergunta, tudo junto, misturado, eu disse assim, agora
eu não quero mais ser cientista, agora eu quero ser artista. Eu achei que eu podia, entende? Então, no que aquela menina falou para mim, que era uma terapeuta artística, eu fiquei com aquela vontade. Eu quero saber fazer arte. Aí, conversando com a Thaís, eu falei, ai, Thaís, eu estou a fim de fazer uma terapia, eu estou a fim de fazer alguma coisa na parte da arte, porque a Thaís já era há muito tempo da antroposofia e conhecia tudo. Nisso, quem chega na Sagres, tudo assim, sabe? Vera Urgolini. Vera Urgolini, terapeuta artística e aconselhadora biográfica. E ela tinha ido para conversar com a turma da terapia artística que estava se formando. Aí a Thaís fala, Virginia, a Vera acabou de chegar. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui falar com a Vera. Então, perto do dia 25 de janeiro, eu estava na Sagres fazendo esse curso de terapia chacrática, que não dava para eu fazer aqui porque não existe no Brasil, só na Alemanha. E aí eu falei, então tá, então vou fazer a parte artística. Começo de fevereiro eu estava com a Vera. Aí eu falava muito, eu tinha muita... Eu quase não falo, né? Dá pra ver. Não, a gente... Quem conhece a Virgínia sabe que ela fala pouco. Aliás, vocês estão percebendo, né? Assim, eu e Virgínia juntas, a live de meia hora vai ter 2 horas. Mas deixa eu correr, faltam 15 minutos, 12, 13. Então, não, já está no fim agora, né? Agora já está chegando no fim. Mais ou menos, porque eu tenho outra pegadinha aqui para você. Então tá. Então daí fui fazer biográfico com a Vera, fiz um tempo, depois eu estava na terapia artística. Então, novembro de 2013 começou terapia artística. Eu falei, então, é aqui que eu vou. E comecei terapia artística. Fiz 2 anos de terapia artística e, nesse segundo ano de terapia artística, 2015, eu comecei a fazer a formação em Collot de Bois. E no primeiro dia que eu fiz Collot de Bois, eu estava feliz da vida na Sagres, subindo a escada, assim, pensando assim, esse é o meu caminho. A minha professora de terapia artística, que eu não vou falar o nome, me pegou naquele momento, assim, sabe? E ela disse assim, você não vai deixar o curso, né, Virgínia? Eu não tive coragem. Eu falei, não. Eu tentei, assim, arrastar. Eu cheguei a quebrar o pé num módulo de terapia artística. Tudo bem que eu pulei a fogueira, mas eu cheguei a quebrar o pé no módulo. Até que eu falei, não, eu tenho que assumir aquilo que é o meu caminho. E aí eu comecei a fazer Collot de Bois. Só que fiquei na tristeza, porque eu não ia mais estudar, porque Collot era só 21 dias por ano. E eu precisava estudar antroposofia. Aí vou almoçar com a Thaís e com a Romilda, que também é aconselhadora. A Thaís tem um dedão aí, então, né? Nesse dedinho de conversa ela tem um dedão. Ela tem um dedão. E aí, eu estava muito triste. Eu falei, puxa vida, achei que meu caminho era terapia artística, mas não é. Também não é a pedagogia, porque eu fiz 3 vezes a matrícula no seminário Waldorf. Eu começava e parava, eu começava e parava. Aí elas falaram assim, por que você não faz o aconselhamento biográfico? É a tua cara. Aí eu falei, bom, vou fazer porque eu preciso estudar antroposofia. E aí eu entrei, e você já ouviu isso. Eu sempre disse, eu não vou ser aconselhadora biográfica, eu só estou aqui porque eu quero estudar e é para meu autodesenvolvimento. E hoje eu trabalho com aconselhamento biográfico. Pois é, e é assim, o que eu falei que eu tinha uma pegadinha, eu vou falar da pegadinha depois, porque eu quero ler para você alguns dos comentários que estão aqui. A Thaís está assistindo a gente, diz que foi maravilhoso se reencontrar. A Tati Campolina, ela diz que não acredita quando que você pegou os seus pincéis pela primeira vez. Olha, quer dizer, até para quem fez a formação com você, é uma surpresa. Ontem, quando a gente trocou essa informação, o meu queixo caiu. Aí a Sandra Canali escreve aqui, 58 com os pincéis. Pois é, agora sim que me convenceu que a idade não atrapalha em nada, ao contrário.
só contribui para o nosso caminho. A Vivi Lemos diz que está arrepiada com o seu depoimento. A Cris, nossa, você tem um monte aqui. A Cris está dizendo que é uma delícia ouvir essa história. A Zilda Andrade pontua a força dos encontros do destino. E está escrito aqui como o professor Severino Antônio, escreve algo que está associado a essa minha pegadinha. Porque lá atrás, quando você começou a falar um pouquinho, você disse que não queria mais ser cientista. E entrou nessa área, né? Veio aqui para a antroposofia, que para nós é considerado uma ciência espiritual. Então, está associado, eu acho que a gente não vai ter tempo para falar, mas há algo que a Virgínia procurou a vida inteira. Porque tem uma historinha da Virgínia com o tio dela, acho que é ao redor dos 9 anos, mas esse tio, quando terminava o jantar, ou quando terminava uma refeição, falava para a criançada: depois da refeição eu vou comprar algo. E ia com a criançada. E falava para a Virgínia: Virgínia, escolhe algo. E a Virgínia ficava com esse algo dentro de si. Aquilo que ela comprava, ela não ficava satisfeita. E com a idade e com o caminho, e a Virgínia vai poder me corrigir aqui se eu estiver errada, o algo que ela buscava era esse conhecimento, era esse desenvolvimento espiritual. Procede? E a pegadinha é a seguinte: hoje ela está, acho que quase como uma cientista, entrelaçando o conhecimento das cores de Collot d'Herbois e do trabalho e da técnica, que ela é uma maravilhosa estudiosa, com os passos do aconselhamento biográfico, com a relação com os setênios. Então, o que o professor Severino Antônio escreveu aqui pelo que estou sentindo da sua fala, Virgínia, você é uma cientista, artista, cientista das cores, do humano, que tudo isso é muito lindo. E é isso mesmo? Obrigada. Silvia, porque daí, com o tempo, quanto mais eu fui estudando Collot, eu vi que é uma alquimia. Porque quando eu dissolvo um pigmento, primeiro eu estou libertando o ser da cor, como a própria Collot fala, ali na água. E quando eu faço um véu sobre outro, uma transição, ali tem uma conversa. E tem uma conversa no âmbito desse algo que eu busquei a vida inteira, né? E aí eu vou até falar o nome do nosso professor, acho que eu posso, Ronaldo Perlato. Ele dizia assim: Virgínia, você tem que juntar Collot e biográfico. E eu achava que não estava na hora, mas eu já tinha feito todo um esquema, mas eu achava que não estava na hora. Aí, isso me veio agora, durante a Semana Santa, toda noite eu acordava com a frase: o Cristo é o Senhor das cores. O Cristo é o Senhor das cores. Mas eu não sabia, primeiro eu não sabia nem o conteúdo, que isso é muito grande, né? E quando eu vi no dia de Páscoa, domingo de Páscoa, eu comecei a traduzir manualmente o livro da Collot. E ali eu comecei o impulso de novo da Collot e tive a coragem de juntar as cores, as 12 cores dela, com as 9 fases da nossa biografia, os 9 setênios. Então, eu estou muito feliz da vida, eu estou muito grata. E eu achei aquilo que eu buscava, porque eu achei que eu buscava entender a Collot. Só que quando eu entendi a Collot, eu pude entender um pouquinho do Cristo. Então, eu acho que era algo que eu buscava. E essa transformação, nossa, tá ótimo, né? Porque as pessoas estão escrevendo aqui: lindo e verdadeiro, mestre em despertar o ser da cor. Aqui está escrito como DJ Anessan, que você está ajudando a ver as cores da alma dela, né? E, bom, como que esse processo se dá? Você tem o seu espaço, hoje você está fazendo esse trabalho que associa o aconselhamento biográfico com as cores, com a Collot, com tudo isso online, é isso? Isso, faço online pela plataforma do Zoom. Antes da pandemia, eu tinha um ateliê em São Paulo, mas aí eu vi que pelo Zoom é possível. E eu faço aula com meu professor na Alemanha.
Então, por enquanto, eu estou assim, online. É. E me diz outra coisa, você, quando a gente estava conversando, você falou para mim que uma pergunta interessante para você era o que te toca, né? O que toca a tua alma, Virgínia, nesse processo todo? Porque dentro dessa conversa está muito bonito ver primeiro, como a Sandra escreveu aqui, a questão dessa vida, dessas janelas e dessas portas que você abriu a partir de uma idade que, para quem é mais jovem, acaba até desconsiderando. A outra, como você mesma disse, dando uma de Alice no País das Maravilhas e indo e se maravilhando, quer dizer, percorrendo caminhos diversos a partir da sua curiosidade, porque a gente nem falou aqui que ela também foi professora de inglês. Nem mencionamos aqui que o início de primeira formação dela foi psicologia e ela não entregou o trabalho de conclusão e tudo mais e deixou a psicologia para lá. Então, dentro desse percurso todo, eu devolvo de novo essa pergunta para você. Virgínia, o que te toca? Ai, meu Deus, e me toca mesmo. Ai, eu acho que tem a ver com as correntes às quais a gente pertence. O que me toca é o amor pela terra. O amor pela alma está na terra. Então, eu amo a alma, mas eu amo a terra. Então, o que me toca é esse amor. E por causa disso, eu não vou parar. Enquanto eu puder, eu vou fazer. Desculpe, me emocionei. Desculpa o quê? Pelo amor de Deus, deixa eu ver se tem alguém aqui. Você emocionou a todos nós, Virgínia. Foi muito bom ter conhecido você durante a sua formação, em que eu tive a possibilidade de atuar um pouco como estagiária, né? E ver, assim, nessas últimas, 48 horas que nós trocamos um pouco da biografia, ver como tem muita coisa ainda a ser desvelado que eu também não conhecia, né? Como a gente conhece, ainda que nós troquemos a biografia um do outro com o outro, como ainda tem material, como é rico esse processo do biográfico e do aprofundamento de alma e do autoconhecimento, né? É um caminho absurdamente belíssimo, né? Lindo. Deixa eu ver se tem Lindo, alguém... né? É muito lindo. Se tem alguma pergunta aqui... é a Kátia que está usando... Eu vou espirrar. Sim, desculpa. God bless you. Era a Kátia, o professor Severino é a Kátia que está usando o Instagram do marido dela. A Tati escreve que o processo é muito lindo, que a experiência com você é muito incrível. Gilda, que você é muito genuína e autêntica, né? A Vivi, como uma auxiliar da humanidade, é lindo demais, que você inspira. E aqui tem Mineira Arte Cristais dizendo que está adorando conhecer a Virgínia. Bom, Thaís está mandando muitos coraçõezinhos aqui, né? Claro, não tem como. Bom, eu queria abrir e perguntar se alguém tem alguma pergunta para a Virgínia. A gente tem ainda mais uns 2 minutinhos aqui. Deixa eu ver. Ó, Silvia Pardo está pedindo para você não parar nunca, porque a gente precisa da luz. Se vocês ainda não assistiram, a Virgínia fez o Gotas Antroposóficas, não foi? Foi. Então, e tem, acho que, mais um material seu gravado. A biografia da Colô, só que, como é muito grande o arquivo, está no meu Google Drive. Então, eu coloquei até no Instagram. Quem quiser, manda para mim um e-mail e eu mando o link pelo Google Drive. E a partir eu recomendo bastante que assistam a palestra que ela deu no Gotas Antroposóficas, que está no canal do Ecossocial. Isso. Ecossocial. Porque uma das coisas que acontecem depois que você assiste essa palestra, você nunca mais olha o sol da mesma maneira. A gente olha para o sol e busca, qual era a frase? O ser da cor. Que é o ser da cor. Então, acho que a gente pode ir encerrando demais. Okay. Adoraram a frase, a Renata está aqui, a Renata da tua turma também.
E, bom, então, queria que você dissesse uma última... Ó, e a Arte Revela diz que a palestra da biografia da Colô foi maravilhosa. Que você fizesse duas coisinhas. Uma delas, Ok. encerrar, e a outra, o convite do Um Dedo de Prosa da semana que vem. Ok. Então, primeiro eu quero agradecer muito o convite da Silvia, muito mesmo, poder dizer um pouquinho de tudo isso que pode também viver em outros corações. E na próxima semana nós teremos a Olivia Gonzalez. Então, aí que nós vamos conhecer mais um pouquinho de como mais a gente vai poder olhar para a vida em outros pontos. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Muito obrigada, Babi. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Virgínia, muito obrigada. E aguardamos vocês quarta-feira que vem. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.